Ei, pessoal! E aí? Continuando a live, gente. E aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Quem tava comigo no Facebook? Quem não tava? Oi, pessoal. Oi, Thaís. Ei, pessoal. Ei. Vamos lá, gente. Vamos conversar sobre atos administrativos. Eu já tava falando no Facebook. Vocês viram? Quem tava lá na fanpage? Olá, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite. Quem tava? Thaís tava. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Gabriela Xavier. Nem repara meu olho vermelho aqui, gente, tô com conjuntivite. É professora Gabriela Xavier, onde baixar aquela apostila. Pessoal, eu vou falar hoje sobre atos administrativos. Eu estava conversando já na fanpage sobre esse assunto. Eu liberei só o capítulo de atos, uma parte do capítulo de atos no meu site para download gratuito. Na página inicial tem um link. Coloque o seu e-mail para download gratuito. E aí, vocês aí que estão curiosos, porque essa apostila está fazendo muito sucesso, vocês que estão curiosos, corram lá no site, coloque o seu e-mail, que você vai conseguir fazer o download dessa parte da apostila. Não chegou? Como não, gente? Porque chegou no seu e-mail. Você acessou o seu e-mail? Chega o link no seu e-mail. O link, aí você acessa o link, aprova o link e aí você é direcionado para a apostila. Pessoal, e a apostila completa? A apostila completa, ela estava esgotada. Eu consegui mais alguns exemplares, eu vou comercializar amanhã para quem está na lista de espera. Prof, eu quero entrar na lista de espera, né? Aí, pessoal, tem que entrar no site. Você cadastrando o seu e-mail no site, você já está na lista de espera, tá bom? Basta fazer um login. A apostila, ela tá R$109, mas eu vou liberar um código de desconto para você só amanhã, tá bom? www.gabrielaxavier.com.br. Esse é o site, www.gabrielaxavier.com.br. Pessoal, quem tiver dúvida aí da matéria, com desconto, né? Tá todo mundo aí na lista de espera. Essa apostila, pessoal, eu fiz com base num banco de dados que eu tenho, que já está fazendo 8.000 questões, né? Esse banco de dados de questões, mas que foram cobradas nos últimos 5 anos. Pessoal, a aula às 8 horas foi na fanpage do Amo Direito. Tinha gente lá comigo, não tinha? Não tinha? Pessoal, vocês querem que eu faça uma pequena revisãozinha do que eu já falei? Isso, gabrielaxavier.com. Pessoal, isso, pode sim fazer e colocar na lista de espera lá no site que vocês vão ter acesso. Então tá. Nossa, então eu vou fazer o seguinte, já que todo mundo perdeu a aula do Facebook, vamos falar os pontos principais. Gente, vamos lá falar os pontos principais. Ó, quem tava lá, gente, vai ficar um pouco repetitivo, mas não vai ser a mesma aula. Eu quero falar com vocês agora de extinção dos atos administrativos. Pessoal, código de desconto amanhã. Amanhã que vai estar liberado. Hoje não tá. Paty foi um dos últimos assuntos. Vamos lá, pessoal. Olha só. Revisando, então, rapidamente o que eu já falei no Facebook. Só para o pessoal não ficar repetitivo e para eu continuar fechando a aula. Pessoal, a gente vai falar sobre atos administrativos. O que são atos administrativos? Atos administrativos é o meio pelo qual a administração pública manifesta a sua vontade. Manifesta a sua vontade em conformidade com o regime jurídico de direito público. Atos administrativos são aqueles atos editados pelo poder público em conformidade com o regime jurídico de direito público. E regime jurídico de direito público, pessoal, é aquele regime que é formado por aqueles dois princípios. O princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, os atos administrativos são aqueles nos quais a administração pública faz uso desses poderes, dessas prerrogativas que o Estado possui, que decorrem do princípio da supremacia do interesse público. Exatamente, ok? Exatamente. Beleza, prof, entendi. Esse é o conceito de ato administrativo que eu não posso esquecer. Exatamente, vocês não podem esquecer. Quais são os pontos iniciais da matéria que vocês têm que lembrar? Pessoal, nem todo ato da administração é ato administrativo. Sabe por quê? Ato da administração são
todos os atos que foram editados pela administração pública. Todos. Por exemplo, atos privados, atos o quê? Que tem um caráter de edição de normas gerais e abstratas, que a administração pública edita, atos que têm o quê? Um caráter legislativo, função atípica da administração, e atos administrativos. Ato administrativo é uma espécie que está dentro do gênero atos da administração. Então, primeiro ponto que vocês não podem esquecer, nem todo ato da administração pública é ato administrativo. Beleza? Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, nem todo ato administrativo, eu estou passando um pouco rápido porque eu estou repetindo algumas coisas, nem todo ato administrativo é editado pela administração pública. Sabe por quê, pessoal? As empresas privadas, concessionárias e permissionárias de serviço público, no momento que elas estão prestando um serviço público, né, a gente lembra que a empresa concessionária e permissionária é aquela empresa que celebra com o Estado um contrato de concessão. E mediante a celebração desse contrato de concessão, aquela empresa privada vai prestar um serviço que é público. Beleza? Beleza, prof. Estou lembrando. No momento em que aquela empresa privada presta um serviço que é público, pessoal, aquela empresa está desempenhando o quê? Uma função típica da administração pública. Então, aquela empresa, mesmo sendo uma empresa privada, ela pode editar atos administrativos? Pode. 2 pontos que vocês não podem esquecer, então. Nem todo ato da administração é ato administrativo, correto? Porque a administração pública ela pode editar atos privados, que vão ser regidos pelo regime jurídico de direito privado. Ela pode editar atos administrativos, que são regidos pelo regime jurídico de direito público. Nem todo ato da administração, um gênero, é ato administrativo. Porque ato administrativo é aquele ato editado em conformidade com o regime jurídico de direito público. Beleza. Segundo ponto, nem todo ato administrativo é praticado pela administração pública. Porque a gente sabe que as empresas privadas, concessionárias e permissionárias de serviço público também podem editar um ato administrativo. Beleza? Esses são os 2 pontos principais aí que eu quero falar com vocês sobre o conceito. Professor, o conceito de atos administrativos, eu tenho que levar em consideração 3 aspectos. O aspecto formal, o aspecto subjetivo e o aspecto material. É isso que eu tenho que lembrar? É isso que você tem que lembrar. Aqui, pessoal, olha só. O aspecto formal é aquele que estabelece que o ato administrativo vai ser editado em conformidade com o regime jurídico de direito público, que é aquele regime que estabelece as prerrogativas e limitações do Estado. Ok, aspecto formal. Formal porque eu estou falando do regime jurídico. Beleza, prof. Aspecto subjetivo é aquele que estabelece que todo agente público e aquelas pessoas que estão fazendo as vezes de agente público, atuando como administração pública naquele momento, como, por exemplo, os concessionários e permissionários de serviço público, vão estar editando um ato administrativo. Prof, até mesmo empresa privada? Até mesmo empresa privada. Pessoal, olha aqui, como é que está na apostila? Esse ponto sobre as empresas privadas, concessionárias e permissionárias de serviço público, está lá com uma estrelinha. Quando tem estrelinha, é porque aquele ponto da matéria foi cobrado assim, cerca de 50 vezes, 50 questões nos últimos anos. Então, presta muita atenção. Ok, entendi. Você falou do aspecto formal, o aspecto subjetivo e o aspecto material é o que o ato propõe a realizar. Se propõe a realizar, né? O ato administrativo ele vai resguardar, adquirir, declarar algum direito, correto? Vai realizar uma mudança, então, no ordenamento jurídico. Ele vai, no ordenamento jurídico não, na situação fática que a administração pública pretende, então, alcançar aquela finalidade. Prof, sobre a conceituação de ato administrativo, eu tenho que lembrar que é uma manifestação unilateral de vontade regida pelo regime jurídico de direito público. Tenho que lembrar que nem todo ato da administração pública é ato administrativo e tenho que lembrar que atos administrativos também podem ser editados por concessionárias e permissionárias de serviço público. É isso aí que você tem que lembrar. Beleza. Passando para o segundo ponto que eu já falei lá no Facebook, rapidinho. Elementos do ato administrativo. Pessoal, a minha apostila ela tem todos esses dados estatísticos aqui, que fala aqui, por exemplo, que elementos é um dos pontos mais cobrados.
Elementos e extinção dos atos administrativos. Elementos, extinção dos atos e atributo dos atos administrativos, vocês não podem deixar de saber, beleza? Quanto aos elementos, professora, qual que é o elemento mais cobrado? O elemento mais cobrado é a competência, ok? Seguido da finalidade. Beleza. E, professora, você falou que um dos tópicos mais cobrados na matéria é a extinção dos atos administrativos. Os pontos mais cobrados de extinção é a anulação e convalidação dos atos. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Vamos falar sobre os elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu vou passar bem rápido, porque eu já estava falando sobre isso. Sei que muita gente perdeu, mas vamos falar aqui bem rapidinho. Competência, pessoal, são as atribuições que aquele agente público tem para editar aquele ato administrativo, ok? Onde que vai estar estabelecidas as competências do agente público? A competência do promotor, a competência do procurador. Onde que vai estar definido? As competências. Na lei, correto? É a lei que define as competências do agente público, beleza? Por essa razão, esse é um elemento que é o quê? Um elemento vinculado aos termos da lei. Ok, professor, entendi. Prof, quando eu tenho um vício no elemento competência, esse é um vício de legalidade. Esse vício de legalidade necessariamente enseja a anulação? Não. Sabe por quê? Porque quando eu tenho um vício sanável, um vício que não é grave no elemento competência, eu posso convalidar aquele vício, eu posso corrigir aquele vício ali, beleza? Esse é um vício passível de convalidação, de correção. Professora, como que eu lembro quais são os vícios passíveis de convalidação? Pessoal, os vícios passíveis de convalidação são os vícios sanáveis dos elementos forma e competência. Aí você vai pegar FO de forma, CO de competência e vai formar a palavra foco. Para convalidar, você precisa ter foco. Você só convalida vícios sanáveis, vícios que não são graves nos elementos competência e forma. Isso é questão de prova, isso cai várias vezes, ok? Professora, quer dizer que todos os vícios dos elementos competência e forma são passíveis de convalidação? Não. Somente vícios que não são graves, ok? Mas, prof, eu tenho que lembrar disso na hora da prova? Tem que lembrar disso na hora da prova. Pontos importantes na competência, pessoal. É um elemento vinculado. Quando eu tenho um vício de competência que não é um vício grave, esse é um vício passível de correção, beleza? Para convalidar, eu preciso de ter foco. Foco, FO de forma, CO de competência. Não podem esquecer. Beleza, prof? Quais são os vícios dos elementos de competência que eu não posso aqui deixar de esquecer, deixar de lembrar? Pessoal, primeiro vício, usurpação de função. Segundo vício, excesso de poder. E terceiro vício é o funcionário de fato. Tô falando do funcionário de fato porque o funcionário de fato, ele tá na moda. Ele tá sendo muito cobrado. Vamos explicar aqui cada um desses vícios. Usurpação de função. Pessoal, quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa qualquer, um cidadão qualquer, que finge ser um agente de trânsito. Tá fingindo ali ser um agente de trânsito. Vai te multar. Eu, Gabriela, vou te multar. Eu posso? Eu tenho competência para fazer aquilo ali? Não. Eu estou usurpando a função do agente de trânsito, correto? Correto, professora. Nesse caso aqui, ele é um ato o quê? Inexistente. Esse é um vício de competência que não é passível de convalidação. É um vício grave no elemento competência. Beleza. Segundo vício, professora, excesso de poder. Pessoal, eu sou um agente público, eu tenho aquele poder, eu tenho aquela competência ali, mas eu excedi a minha competência. Eu excedi o meu poder. Eu pratiquei um ato que eu não tinha competência para praticar. O excesso de poder é um vício de quê? De legalidade. Beleza. O excesso de poder é uma espécie que está dentro daquele gênero abuso de poder. Dentro desse gênero do abuso de poder, a gente tem o excesso de poder e o desvio de poder que eu vou falar logo em seguida. Essa é a questão certa de prova, sabe por quê? Essa parte da matéria é fácil, porque vocês já estão cansados de saber, mas ainda cai. Então, fique esperto. Vamos lá falar sobre o que está na moda. Funcionário de fato. Funcionário de fato é aquele agente público que está atuando com aparência de legalidade, mas contém um vício na sua investidura. E existe uma irregularidade naquela investidura daquele servidor ali. Como assim, prof? Dei um exemplo para vocês lá no Facebook. Pessoal,
Pensa comigo aí, um servidor aposentado, tá querendo se aposentar. Foi lá, fez um requerimento para aposentadoria. O órgão de lotação dele falou o quê? Pode aposentar. Só que a gente sabe que o ato de aposentadoria é um ato complexo, correto? Que resulta da conjugação de vontades do órgão de lotação mais do Tribunal de Contas. Vamos dizer que aquele servidor, tipo... Eu não oculto não, gente. Não oculto nenhum comentário. Nem sei ocultar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos dizer, pessoal, que aquele servidor público que pediu, né, que está querendo se aposentar, foi lá, fez um pedido, o órgão de lotação, o órgão que ele trabalha, falou, ó, ok, você pode aposentar. Mas agora você está sujeito a uma aprovação do Tribunal de Contas. Esse ato, a concessão de aposentadoria, ainda não se aperfeiçoou. Você vai ter que esperar o Tribunal de Contas aprovar o seu pedido. Aí o servidor público continuou trabalhando. E o Tribunal de Contas foi lá e aprovou o pedido dele. Aprovou o pedido dele. Só que ele não ficou sabendo. A partir daquele momento ele já podia o quê? Gozar da aposentadoria, mas ele não ficou sabendo. Ele continuou trabalhando. Com a aparência de quê? De legalidade, aparência de regularidade. Respondeu a alguns recursos administrativos, correto? Então naquele momento ele era o quê? Um funcionário de fato. Um funcionário de fato. Uma pessoa que estava ali atuando com aparência de legalidade, fazendo uso da boa fé, né? Ele não tinha má fé naquela atuação. Entretanto, havia o quê? Uma irregularidade na sua investidura. A partir daquele momento, ele já estava aposentado. Beleza? Beleza. Prof, quando eu tenho um ato praticado pelo funcionário de fato, esse é um vício, né? Um vício em razão do fato de que há uma irregularidade na investidura daquele agente. Esse é um vício passível de convalidação? Passível de correção? Sim, ele é um vício passível de correção. Porque eu já falei com vocês que vícios o quê? Que não são graves no elemento competência são passíveis de convalidação. Ok? Ok, pessoal, ok. Além disso, competência e finalidade. Finalidade, pessoal, qual que é a finalidade do ato administrativo? Em regra, finalidade genérica. Alcançar o interesse público. Professora, quando há um desvio de finalidade, né? Quando o administrador público está lá praticando aquele ato, que parece que está tudo ok na prática daquele ato, né? Ele está atuando no exercício da competência dele, mas ele está visando uma finalidade diversa daquela que está ligada ao interesse público. Se eu tenho uma situação dessa, prof, esse é um vício que grave. Esse vício é passivo de convalidação? Não. Esse ato vai ser o quê? Anulado. Professora, mas existe uma situação em que a administração pública ela pode alterar a finalidade inicial do ato administrativo? Sim. Qual que é essa situação? Predestinação lícita. É quando a administração pública editou um ato, por exemplo, um ato para desapropriação de um terreno para a construção de uma escola. Ia construir uma escola ali. Entretanto, em razão de um interesse público superveniente, mudou-se a finalidade daquele ato. Agora vai ser construído um hospital naquele terreno. Houve uma mudança da finalidade nesse caso. Sim. Essa situação é a única situação em que a administração pública pode alterar a finalidade do ato administrativo que foi inicialmente editado? Sim. É a única situação. Predestinação lícita. Haja vista que o hospital, por exemplo, a nova finalidade também está atrelada ao interesse público. Pessoal, eu tô achando que eu vou falar tudo de novo, eu não sei se está ficando repetido. Muita gente estava lá no Facebook, como que vocês estão aí? Tá todo mundo aí de primeira escutando o que eu tô falando ou o pessoal já estava escutando? Continua, vocês querem que eu continue assim ou eu já passo para outra matéria? Então tá, gente, então tá. Primeira vez, primeira aula, então tá. Tem alguém que tá escutando repetido? Porque eu acabei de falar, pessoal, sobre isso. Tava no Face, oh meu Deus. Ó. Tá ótimo, então tá. A maioria parece que quer que eu continue, tá bom? Ah, me desculpa o repetido, olha, eu vou tentar acelerar. Eu tô acelerando, quero agradar todo mundo. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos continuar, porque parece que a maioria tá querendo que eu fale aí. Então tá. Vamos lá, gente. Então eu falei com vocês agora de finalidade. Qual que é o ponto, prof? Pessoal, tá tudo mastigadinho na apostila? Qual que é o ponto mais cobrado? Ainda o ponto mais cobrado no elemento finalidade é o desvio de finalidade. Desvio de finalidade é aquele vício que decorre do fato de que aquele agente público
tem competência para editar aquele ato administrativo, mas ele está visando uma finalidade diversa do interesse público. Esse é um ponto que é fácil, que vocês já sabem, mas ele continua sendo cobrado. Então, presta atenção, tá bom, gente? Presta atenção nisso, tá bom? Então, tá. Próximo elemento. Próximo elemento é o elemento forma. Pessoal, a forma é um instrumento do ato administrativo. É um instrumento que a administração pública utiliza para que o ato possa o quê? Produzir efeitos. Qual que é, em regra, a forma adotada pela administração pública, né? Qual que é a forma dos atos administrativos adotados pela administração? Forma escrita. Essa é a regra, correto? Por que a gente fala que a forma é um mero instrumento? Em razão do princípio da instrumentalidade das formas. A forma é um instrumento, pessoal. Vamos dizer que a administração pública deveria seguir uma forma específica para editar um ato administrativo. Tinha que seguir o que está lá na lei, correto? Correto. Tinha que seguir lá a forma específica. Vamos dizer que eu, por exemplo, sou parte num processo administrativo. E eu tinha que ser notificada para me manifestar naquele processo administrativo. A administração pública tinha que encaminhar uma notificação para mim por escrito, correto? Sim, para eu me manifestar. Só que o servidor público foi lá e só me mandou um WhatsApp, um áudio no WhatsApp. Ô Gabi, você tem que se manifestar no processo administrativo aqui. Eu fui lá e escutei aquele áudio, sabe o que eu fiz? Me manifestei. Nesse caso, a forma da notificação foi correta? Não. Ele tinha que ter o quê? Feito por escrito. Ele não podia ter me mandado um áudio no WhatsApp. Tinha que ter feito por escrito. A forma não foi correta. Mas aquele ato alcançou a finalidade? Aquele ato alcançou a finalidade dele? Que era o quê? Garantir que eu me manifestasse? Alcançou a finalidade. Então quer dizer, professora, que a forma é um mero instrumento. Mas se, por exemplo, eu tenho um ato administrativo que não respeitou a forma prevista na lei, mas aquele ato administrativo atingiu a finalidade a qual ele queria alcançar, esse é um vício que é passível de convalidação, de correção? Sim, porque para convalidar você precisa ter o quê? Foco, F-O de forma, C-O de competência. Quando eu falo de vícios sanáveis, os elementos forma e competência, esses são vícios passíveis de correção, ok? Ok. Prof, todo vício nos elementos competência e forma são passíveis de correção? Não. Somente os vícios que não são o quê? Graves, ok? Ok, prof, tô lembrando. Pessoal, sobre esses três elementos, tanto a competência, a finalidade e a forma são elementos vinculados, sempre vinculados. Como assim? Eles estão estabelecidos na lei, sempre vinculados aos termos da lei. Onde que está estabelecida as atribuições, as competências do agente público? Na lei. Onde que está estabelecida a finalidade de atuação da administração pública? Na lei. Não é a lei que traduz o interesse público? É a lei. E onde que está estabelecida a forma dos atos administrativos? Na lei. Prof, todo ato administrativo vai ser um ato escrito? Não. Pensa comigo, quando a gente de trânsito vai lá e apita e fala para você parar seu carro. Aquilo ali é um ato administrativo? Ah, prof, eu acho que não, né? Apitar é um ato administrativo? É. Porque naquele momento aquele agente público está o quê? Manifestando a vontade dele, em conformidade com o regime jurídico de direito público. Sabe por quê? Porque ele estava usando o quê? Do poder que ele tem de o quê? Impor uma obrigação a você, particular, de parar seu carro. Olha aí a prerrogativa que a administração pública tem. Olha os poderes que o Estado tem. Então, um ato administrativo editado em conformidade com o quê? O direito público. Uma manifestação de vontade, né, professora? Exatamente. Ok? Então, nem todo ato administrativo é ato escrito. Correto. Correto, pessoal. Outro ponto que eu quero lembrar para vocês. Se eu tenho, por exemplo, uma situação em que a administração pública não falou nada, o silêncio administrativo, o silêncio da administração, corresponde a uma manifestação de vontade? Ficou caladinha? Isso corresponde a uma manifestação de vontade? Não. O silêncio administrativo não é manifestação de vontade de administração, ok?
Ok, o silêncio administrativo não, né, professora? Mas nem todo ato é o que? Um ato administrativo escrito. Eu tenho que saber essa diferenciação. Sim, a administração pública pode manifestar vontade, o quê? Por exemplo, como apitando ali para você parar? O agente de trânsito fazendo você parar o seu carro? Pode, sim. Agora, no silêncio administrativo, o silêncio administrativo não equivale a um ato administrativo. Ponto importante que eu não falei lá no Face foi correria. Próximo elemento, pessoal, é o motivo. Motivos são as razões que ensejaram a prática daquele ato administrativo. Mamão com açúcar, né, gente? Mamão com açúcar, né, prof? Prof, o que cai quando eu falo de motivo? Olha, pessoal, o que cai? Tá aqui na apostila. Pessoal aí que tá correndo atrás da apostila, tá aí na apostila, a estrelinha aí é porque quando já caiu mais de 50 vezes aquela questão. O que cai, pessoal? Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes é aquela teoria que fala o seguinte: se a administração pública apresenta um motivo para a prática daquele ato administrativo, e aquele motivo contém o quê? Um vício, o vício no motivo enseja o vício no ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Um vício do motivo determina o vício no ato. Como assim, prof? Como assim? Pessoal, vamos dizer que um servidor público foi lá e cometeu uma ilegalidade. Aí o chefe daquele servidor foi lá e falou o seguinte, vou exonerar esse rapaz. Vou exonerar esse rapaz. Não precisava nem motivar o ato de exoneração, né? Porque a gente sabe que essa é uma exceção à motivação dos atos administrativos. Ele nem precisava motivar por que ele está exonerando. Mas ele foi lá e falou, esse rapaz cometeu uma ilegalidade e fez isso, então eu vou exonerar esse rapaz. Tá certo, pessoal? Utilizar o ato de exoneração para punir um servidor? Não. O ato de exoneração não tem caráter punitivo, correto? Então, no momento que aquele chefe motivou aquele ato em razão de uma ilegalidade cometida pelo seu subordinado, há um vício de motivação. Sabe por quê, pessoal? Porque o ato de exoneração não poderia ser utilizado para penalizar o servidor. Qual que é o ato utilizado para penalizar o servidor? A demissão. A exoneração não tem caráter punitivo. Ok? Então, se eu tenho um vício no motivo, esse vício enseja um vício no ato. Teoria dos motivos determinantes. O vício no motivo determina o vício no ato. Beleza. Objeto, pessoal. Objeto é o que o ato pretende o quê? Alcançar, aquele ato administrativo, né? Ele vai pretender resguardar, adquirir, declarar um direito. Ok, professora. Quais são os pontos que eu preciso saber? Pessoal, os pontos que você precisa saber são os vícios relativos ao objeto. Vícios relativos ao objeto, pessoal, por exemplo, um decreto que proíbe a morte, como eu falei com vocês. Esse é um objeto que? Impossível. Tem como proibir a morte? Tem como proibir a morte? Não tem como proibir a morte. Esse é um vício que eu não posso esquecer, né, professora? Não pode esquecer. Beleza. Prof, sobre esses elementos, um ponto importante que eu quero falar com vocês é, gente, que os elementos competência, finalidade e forma são elementos vinculados. Estão lá estabelecidos na lei. Beleza? Beleza. E quando eu falo com vocês de um ato discricionário, eu tenho que lembrar que a discricionariedade, que a margem de liberdade da administração vai estar nos elementos motivo e objeto. Vocês não podem esquecer isso de jeito nenhum, ok? Onde que eu tenho discricionariedade nesses elementos, professora? Quais são os elementos que guardam uma margem de discricionariedade? O motivo e o objeto. Beleza? Por quê, professora? Porque só você pensar, são vários os motivos que ensejam a prática de um ato administrativo. Poderia a lei, o legislador, definir todos os motivos que vão ensejar a prática da administração? Todos os motivos que podem acontecer no caso concreto? Pode, gente. Poderia a lei prever tudo isso? Não pode, ok? Então, em razão desse fato, o elemento motivo guarda uma margem de quê? De discricionariedade. E o objeto também, porque a lei não pode também definir todos os objetos do ato administrativo. Beleza? Prof, mas se eu tenho um ato que é vinculado,
Um ato vinculado é aquele que estabelece como que a atuação da administração pública deve se dar. Correto? Correto. Quando eu tenho um ato vinculado, todos os elementos são vinculados. Correto? Sim. Se eu tenho um ato vinculado, pessoal, a atuação da administração pública está totalmente definida na lei. Então, inclusive, os elementos motivo e objeto vão estar vinculados aos termos da lei. Ok? Mas se eu tenho um ato discricionário, um ato no qual a administração pública goza de uma margem de liberdade para atuar, a discricionariedade vai estar nos elementos motivo e objeto. Beleza? Beleza? Não se esqueçam disso. É isso que eu não posso esquecer de jeito nenhum, não pode esquecer de jeito nenhum. Prestem muita atenção no elemento competência e finalidade, que são os elementos mais cobrados. Ok, vamos passar agora para o outro tópico muito cobrado, que é atributos do ato administrativo. Pessoal, eu sempre falo que atributos, você tem que lembrar daquela moça cheia de atributos. Sabe, rapazes? Uma moça cheia de atributos? Uma moça cheia de atributos. Gente, pensa naquela patricinha. Patricinha cheia de atributos, né? Prof, por que você está falando da patricinha agora, né? Para falar dos atributos. Pessoal, não sou patricinha. Não tem nada de patricinha. Não tem nada de patricinha. Nada de patricinha. Pessoal... P de presunção de legitimidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade, I de patrícia e de imperatividade e o C de patricia de coercibilidade. Vamos falar sobre os atributos do ato administrativo. Pessoal, já falei com vocês aqui, analisando as questões, o que é mais cobrado. Primeiro ponto, extinção dos atos administrativos. Segundo ponto, elementos. Terceiro ponto, atributos. Então, isso também é questão-chave na hora da prova. Vamos lá. Primeiro atributo é a presunção de legitimidade. Pessoal, presume-se o quê? Legítimas as condutas da administração pública. A administração pública deve atuar em conformidade com a lei. Ok? Claro, porque a administração pública, a atuação da administração encontra-se subordinada aos termos legais. Encontra-se subordinada à lei. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Só que essa é uma presunção relativa. E é esse ponto que cai. Por quê, professora? Presume-se legítima, né, a atuação daquele servidor, daquele policial, daquele agente de trânsito. Eu vou presumir que está tudo ok, que ele está atuando em conformidade com a lei. Mas, se eu verificar que ele não está atuando em conformidade com a lei, eu posso apresentar uma prova que demonstre que ele está cometendo uma ilegalidade. Sim, essa é uma presunção relativa porque admite-se prova em contrário, ok? Ok, prof, entendi. Imperatividade. Pessoal, olha o nome. Imperatividade. É aquela prerrogativa que a administração pública tem de impor, correto? Impor uma obrigação a nós particulares, correto? Que temos que cumprir aquela determinação. Beleza? Isso também decorre do regime jurídico de direito público, do princípio da supremacia do interesse público. Isso aí. Ok, imperatividade. Coercibilidade, pessoal. Coercibilidade é aquela possibilidade que a administração pública tem de impor meios indiretos de coerção, como, por exemplo, a multa, para te fazer aí cumprir a determinação da administração pública. Vou dar um exemplo daqui a pouquinho que vai ficar bem claro isso. E autoexecutoriedade? Autoexecutoriedade é aquele atributo que estabelece que, em algumas situações urgentes e quando a lei permite, a administração pública pode, ela mesma, executar uma medida que o particular não está cumprindo. Qual que é essa situação, professora? Me dá um exemplo agora para ficar mais claro esses atributos. Pessoal, falei lá no Facebook, vou repetir aqui o exemplo, está na minha cabecinha. Pessoal, vamos dizer que você aí todo dia costuma parar seu veículo num local ali que era permitido estacionar e você estava ali todo dia, aquela ali já era a sua vaga. Só que a administração pública mudou, né, as normas de trânsito e colocou uma placa ali naquele local que é proibido estacionar. Prof, quer dizer que a administração pública está impondo a mim um dever de o quê? De cumprir aquela norma, de cumprir aquela proibição? Quer dizer que a administração pública está limitando o meu direito de parar na minha vaga? Na minha vaga, professora? É isso mesmo, em razão do poder de polícia. Então, aí eu tô vendo que o atributo da imperatividade, possibilidade de impor algo ao particular, ok?
Ok, prof, entendi, imperatividade. Mas vamos dizer aí que você ficou tão enfesado com essa mudança de trânsito que você falou assim, eu não quero nem saber. Eu vou parar na minha vaga porque essa vaga é minha. Você foi lá e parou naquela vaga. O que o agente público vai fazer? O agente de trânsito vai te multar. Vai te multar. A multa é um meio indireto de coerção para te fazer cumprir aquela determinação de trânsito. Beleza? Você vai ter que cumprir aquilo ali. Ok? Ok, prof, entendi a multa, entendi. Beleza. Mas vamos dizer que você não parou naquele lugar que era proibido estacionar, você fez o pior. Você parou, foi no meio da rua. Você estava num dia irritado, você falou, vou parar no meio da rua, tô de saco cheio, vou parar no meio da rua. A administração pública, ela vai te multar? Vai te multar? O que vocês acham, gente? A multa vai ter o quê? Uma efetividade nessa situação? Não. O seu carro está bloqueando toda a via, o trânsito está parado. A administração pública vai fazer, sabe o quê? Rebocar o seu veículo. Ela vai auto-executar. Ela mesma vai executar aquela medida ali. Olha, vou tirar esse veículo daqui. Você não podia ter parado aí. Você não está respeitando as minhas imposições, a norma de trânsito. Eu mesmo vou tirar esse veículo dali. Por quê? É uma situação urgente e a lei me permite fazer isso. Ok? Autoexecutoriedade. Prof, a autoexecutoriedade está presente em todos os atos? Não, pessoal. Só em situações urgentes e quando a lei permite. Ok? Ok. Falei dos atributos do ato administrativo. Não se esqueçam da Patrícia. Pensa aí na gatinha aí, Patrícia, cheia de atributos. Eu conto historinhas do meu Instagram. Eu falo que essa Patrícia manda e desmanda. Eu falo que essa Patrícia é certinha. Eu falo tudo isso lá no meu Instagram com uma historinha, com uma foto minha. Olhem lá as dicas. Meu Instagram é @prof.gabriela_xavier. Beleza, prof, beleza. Vamos lá. Fases da... Ops. Desculpa, gente. Ó, fases da constituição do ato administrativo. Vamos falar da existência, da validade e da eficácia. Pessoal, o ato administrativo será existente, será um ato existente quando ele o quê? Cumprir todas as suas etapas, né? Todas as etapas de formação daquele ato administrativo. Como assim, prof? Pessoal, alguns atos administrativos são atos complexos. São atos que resultam de duas manifestações de vontade, né? De dois órgãos distintos, correto? Então, por exemplo, se eu tenho a manifestação de vontade do primeiro órgão e não tenho a manifestação de vontade do segundo órgão ainda, aquele ato não é um ato existente. Ele não se aperfeiçoou. Correto? Correto, pessoal. Então, o ato existente é aquele que se aperfeiçoou, cumpriu todas as fases para a sua existência. Beleza? Prof, me dá um exemplo de ato inexistente. Pessoal, por exemplo, o talão de multas do agente público que não foi preenchido. Um talão de multas lá que está lá dentro da gaveta. Tem ato administrativo ali? Não. Inexistente. Não foi preenchido. Correto? Beleza, prof. Estou entendendo. Por exemplo, gente, o decreto lá que eu falei com vocês que proíbe a morte. Um decreto que proíbe o impossível. Ato inexistente também. Ok. Validade, professora. A validade, pessoal, é aquele aspecto que está ligado ao quê? Ao fato de que o ato administrativo deve estar em conformidade com a lei, correto? Deve ser um ato válido, porque a administração pública atua em conformidade com a lei. Beleza. E a eficácia? A eficácia, pessoal, está ligada à produção de efeitos do ato administrativo. Ok? O ato administrativo, ele vai produzir efeitos depois do quê? Quando ele se tornar público. Quando todas as pessoas tomarem conhecimento daquela medida administrativa. A partir daquele momento, aquele ato começa a produzir efeitos. É isso, prof? É isso, pessoal. Mas em algumas situações, aquele ato pode estar sujeito a uma condição suspensiva. Por exemplo, esse ato vai ser válido, começa a produzir efeitos. Vai ser válido não, começa a produzir efeitos após a ocorrência de um evento futuro incerto. Não sabemos quando aquele evento vai acontecer, mas assim que ele acontecer, aquele ato começa a produzir efeitos. Beleza. Aquele ato também pode estar sujeito a um termo inicial. A partir da data tal, esse ato produzirá efeitos. A administração pública pode editar um ato falando assim, esse ato vai produzir efeitos a partir da data X. Pode? Pode. Aquele ato também pode estar o quê? Sujeito a um termo final. O que é o termo final? Esse ato produz efeitos até a data X. Termo final. Ok? Não podem esquecer isso. Não podem esquecer isso de jeito nenhum.
Agora, outro ponto muito cobrado, gente. Controle de mérito do ato administrativo. Pessoal, quem controla? Agora eu já cheguei na parte aqui que eu não falei no Facebook. Então, pessoal aí que pode falar do efeito podrômico? Posso falar. Vou falar com vocês quando eu estiver falando de qual fundamentação legal para quê, gente? De quê? Fundamentação legal de... Termina a pergunta aí que eu respondo. Já vou falar de efeito podrômico quando a gente estiver falando de atos complexos. Acho que vai dar tempo de falar, porque agora eu já cheguei aqui numa parte que eu não falei no Facebook. Pessoal, quem controla o mérito dos atos administrativos? Questãozinha de prova. Quem controla o mérito dos atos administrativos? Quem? A própria administração. Ninguém tá falando, vocês estão perdidos nessa matéria, hein, gente? A própria administração controla o mérito dos atos administrativos, correto? Que é aquela margem de discricionariedade e liberdade que a administração pública possui. Perfeito? A oportunidade de conveniência. É a administração pública que pode rever os seus próprios atos e analisar. Por exemplo, o governador editou vários atos administrativos para a construção de um hospital. Mas o interesse público mudou e agora ele quer revogar aquelas medidas e vai construir o quê? Um estádio de futebol. Ele pode? Pode. Quer dizer, professora, que em razão de uma mudança do interesse público, ele revogou aquelas medidas? Sim. Prof, eu entendo que é a própria administração que controla o mérito dos atos administrativos, porque é a administração pública que tem a competência para definir, a oportunidade e conveniência de construir um hospital, de construir um estádio. Quem tem competência para definir é o quê? A administração pública, o Poder Executivo. Correto, eu entendo isso. Entretanto, pessoal, vocês têm que lembrar que o Poder Judiciário compete ao Poder Judiciário controlar a legalidade dos atos administrativos. O Poder Judiciário vai verificar se os atos administrativos foram o quê? Editados em conformidade com a lei. Porque no Brasil, pessoal, a justiça é inafastável. E atos ilegais serão anulados. Pessoal, nós estamos o quê? Sujeitos ao controle, o quê? Sistema de controle inglês. Todos os atos, o quê? Sejam atos administrativos, sejam atos praticados pelo particular, todas as situações que forem o quê? Que ensejarem controvérsias, que gerem algum tipo de ilegalidade, descumprimento da lei, estão sujeitas ao controle do judiciário. Beleza, prof. Só que então o judiciário ele não controla o mérito do ato administrativo. A margem de escolha, a margem de discricionariedade que a administração pública tem. Não controla, prof? Que você falou que a competência para definir o mérito, a oportunidade de conveniência é uma competência do executivo, da administração pública. O judiciário não pode entrar nessa seara. Não pode o juiz falar assim, olha, governador, você não tem que construir estádio de futebol, não. Você tem que construir um hospital. Pode o juiz falar isso? Pode o juiz determinar o mérito do ato administrativo? Essa é uma competência da administração pública. O juiz não tem nem informação suficiente para ver se o hospital é melhor. Quem é o juiz para conhecer o orçamento público, para conhecer as demandas da população? O juiz não pode determinar isso, não. Quem determina? O Poder Executivo, ok? A administração pública. Beleza. Agora, gente, o Poder Judiciário pode controlar os limites do mérito. Aí todo mundo embanana a cabeça, ninguém entende. Como assim, prof? Pessoal, vamos dizer aí que o agente de trânsito que eu falei com vocês, ele, fazendo uso aí da discricionariedade, ele pode o quê? Analisar se você descumpriu aquela legislação de trânsito e determinar uma penalidade para você, correto? Existe uma margem de liberdade para o agente público, para o policial, ele analisar a situação concreta e verificar. Olha, essa pessoa ele cometeu uma infração grave. Infração grave enseja aquela penalidade. Existe essa margem de discricionariedade, correto? Essa margem de discricionariedade é competência do agente público. Não é competência do juiz, é competência do agente público. Agora vamos dizer que aquele agente público, quando ele verificou que você aí descumpriu uma legislação de trânsito, e você parou num local que estava ali proibido de estacionar, ao invés dele te multar, ele falou o seguinte, eu vou rebocar esse carro,
e vou manter esse carro aqui dessa garotinha, e vou falar que ele tem que pagar as multas para pegar o carro de volta, vou aplicar uma penalidade grave a ele. O agente público foi lá e fez isso. Aí, você aí recorreu ao Poder Judiciário. Recorreu ao Poder Judiciário. O juiz pode falar assim, olha, administração pública, você não podia ter rebocado, não? Você tinha que ter feito isso aqui, você tinha que ter multado. Pode o juiz determinar qual que é a atuação da administração pública? O que o agente público deveria ter feito? Não pode. O juiz não pode determinar. Agora, o juiz pode, analisando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, verificar se o agente público aplicou uma penalidade que é compatível com a gravidade da infração. Por exemplo, pode o juiz verificar que, olha, o cidadão cometeu uma infração leve e você, agente público, aplicou uma penalidade o quê? Muito grave, muito pesada, correto? Você não está respeitando o princípio da proporcionalidade? Se não está respeitando o princípio da proporcionalidade, você está o quê? Cometendo uma conduta ilegal. Então, quer dizer, professora, que o judiciário não vai controlar o mérito em si. Não vai determinar, por exemplo, qual deveria ser a penalidade a ser aplicada. Não vai, né? Porque senão ele estaria o quê? Usurpando uma função da administração pública, extrapolando a sua competência. Exatamente. Não vai. Entretanto, o Poder Judiciário vai controlar os limites do mérito, porque o agente público tem ali um limite do mérito para definir qual que é a melhor atuação, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Se aquele agente público extrapolou a razoabilidade, aplicou o quê? Uma penalidade que foi o quê? Muito pesada em relação a uma infração que é leve, aquele agente público não atuou em conformidade com a proporcionalidade. Se ele não atuou em conformidade com a proporcionalidade, ele cometeu o quê? Uma ilegalidade. E ilegalidade é o quê? Controlada pelo judiciário. Questão de prova, questão repetida de prova. Entenderam? Me responde. Entenderam? Entenderam? Só quando provocado. O Poder Judiciário deve ser provocado. Exatamente, só quando provocado. Façam perguntas, gente. Entenderam? Porque isso é muito importante. Sim. Então tá. Todo mundo entendeu. Fechou. Então tá. Vamos lá, vamos seguir a apostila. Pessoal, eu ia falar com vocês sobre espécies de atos, classificação, mas eu acho que vai ficar muito apertado, então vou falar sobre o que é mais importante. Esse é o tema mais cobrado. Extinção dos atos administrativos. Pessoal, extinção do ato administrativo pode se dar por diversas razões. Cumprimento dos efeitos do ato. O ato cumpriu os seus efeitos. Então, ele será o quê? Extinto. Correto? Retirada, cassação, caducidade, que eu vou falar com vocês, contraposição, anulação e revogação. Prova, o que mais cai em prova? A anulação. E também está caindo muito convalidação, ok? A anulação, pessoal, quando é que a administração pública vai anular um ato administrativo? Quando ela verificar que há um vício de legalidade naquele ato administrativo. A anulação gera efeitos o quê? Ex tunc. Tunc T de testa. Quando você bate na testa, ela vai para trás. Efeitos que retroagem a data de edição do ato. Se a administração pública editou um ato ilegal, ela deve anular. Ela tem um dever de anular. Ela não pode falar, não sei se eu vou anular, não. Eu vi que tem um vício ali, mas não sei se eu vou anular, não. Não, ela deve anular. Ela deve anular. É um dever. Ok? Porque a atuação da administração pública deve estar em conformidade com lei. Isso é questão de prova também, tem gente confundindo. Beleza, prof. Efeitos ex tunc são efeitos que retroagem a data de edição do ato. Então, se a administração pública editou um ato hoje que tem um vício de legalidade, beleza, tem um vício de legalidade esse ato. Ela verificou depois de um tempo que havia um vício de legalidade, ela foi lá e anulou aquele ato. Essa anulação gerou efeitos ex tunc. Efeitos o quê? Que retroagem para o passado. Retroagem para a data de edição do ato, como se aquele ato nunca tivesse existido. Beleza? Beleza, é isso mesmo. Prof, mas eu sei que em algumas situações, quando eu tenho atos administrativos que geram benefícios ao particular, que estava de boa fé, e a anulação daquele ato vai gerar muitos prejuízos para aquele particular, a doutrina e a jurisprudência têm admitido que a anulação gere efeitos ex nunc.
ex nunc, N de nuca. Quando eu bato na nuca, ela vai para frente. Ou seja, dali para frente, aquele ato não produz mais efeitos. Mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos. É verdade, prof? É verdade. Então, eu tenho que lembrar que a regra é: a anulação gera efeitos ex tunc, que retroagem à data de edição do ato, apagando todos os efeitos daquele ato. Como se aquele ato nunca tivesse existido. É como se a administração pública estivesse falando assim: ih, fiz uma besteira, vou anular aquilo ali. Vou anular e tô apagando tudo aquilo ali, como se aquela besteira não tivesse acontecido. Beleza? Essa é a regra. Entretanto, em algumas situações, em razão de que alguns atos geram o quê? Efeitos favoráveis ao cidadão, que beneficiam o cidadão de boa fé e que, se aquele ato for anulado, vai prejudicar muito o cidadão, a anulação daquele ato. A doutrina e a jurisprudência vem admitindo aí a anulação gerando efeitos ex nunc e a anulação, então, que vai o quê, gente? Vai manter os efeitos que foram gerados até então, ok? Lembrem-se da exceção e da regra. Ficou claro a exceção e a regra? Meu olhinho tá inchado ainda, gente, que eu tô com conjuntivite. Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro? Isso aí, ficou claro. Isso aí, gente, fechou. Então tá, todo mundo entendendo. A anulação é muito importante, é muito importante, é muito importante. Ok, prof. O que mais que eu tenho que lembrar de falar com vocês, pessoal? Falei com vocês sobre a teoria da aparência e do funcionário de fato. O funcionário de fato é aquele senhor que estava lá aposentado, não sabia que estava aposentado e estava atuando com aparência de legalidade. Quando eu tenho um vício de competência em decorrência da atuação de um funcionário de fato que estava atuando com boa fé, correto? Esse é um vício passível de convalidação, beleza? Já falei com vocês, para convalidar eu preciso ter foco. Professora, a administração pública ela pode a qualquer tempo anular um ato administrativo que gere efeitos positivos, né, que beneficiem o cidadão de boa fé? Pode a qualquer tempo, sei lá, daqui a 100 anos anular um ato administrativo? Não pode. Tem o quê? O prazo decadencial de 5 anos. Pessoal perguntando na apostila, pessoal, olha, as vendas se iniciam amanhã, tem que se inscrever na lista de espera que está lá no site. Site www.gabrielaxavier.com.br, basta acessar o site e você fazendo o cadastro no site, você já está na lista de espera, beleza? Olha os depoimentos dos alunos lá no Instagram, @prof.gabrielaxavier. Pessoal, meu Periscope é Prof. Gabriela Xavier. Meu Instagram, @Prof. Gabriela Xavier. O site é www.gabrielaxavier.com.br. E o Facebook é Professora Gabriela Xavier, a fanpage. Beleza? Beleza, prof. Tô entendendo. Pessoal, alguns limites para anular. Quando a gente sabe que quando a administração pública ela deixou passar esse prazo de 5 anos, se já passou 5 anos, né, da data de edição daquele ato administrativo, aquele ato administrativo que contém um vício de legalidade, após 5 anos, esse prazo decadencial, ele não pode ser mais anulado. Lembrando que, pessoal, dica de prova, no direito administrativo predominam-se os prazos de 5 anos. Então, se você está lá perguntando, é uma questão de prazo, e você está lá naquela dúvida, chuta 5 anos, ok? Predominam-se os prazos de 5 anos no direito administrativo. Beleza, prof? Ok. Pessoal, para anulação do ato, vai ser editado o quê? Um ato anulatório, que vai anular o ato anterior. Beleza? Beleza. Vamos falar agora da revogação. Pessoal, revogação, né, é quando a administração pública editou um ato em conformidade com a lei. Entretanto, nossa, gente, tô até com torcicolo. Ele não pode ser revogado ou anulado? Como assim? Não entendi a pergunta. Qual o valor da apostila? Pessoal, o valor da apostila tá 109, tá esgotada, mas amanhã eu vou liberar o lote que eu tô liberando. Aceita cartão, divide até de 12 vezes no PagSeguro. Não entendi a pergunta, pessoal. Vamos falar aqui da revogação. Revogação, pessoal, é quando a administração pública editou um ato em conformidade com a lei, só que esse ato já não é mais conveniente e oportuno. Ai, gente, tô aqui, torcicolo, viu? Torcicolo. Aquele ato não é mais conveniente e oportuno. Como assim?
Falei com vocês o exemplo lá do governador que queria construir um hospital, mas depois, em razão de um interesse público superveniente, ele falou assim, não, é melhor construir um estádio de futebol. Mudou o interesse público, beleza? Deixa eu ler aqui as perguntas, não consegui. Não consegui ler as perguntas, pessoal, me desculpe. Então tá, professora, entendi a revogação. A administração pública ela vai revogar aquela medida legal, a revogação gera efeitos ex nunc, nunc de nuca. Quando eu bato na nuca, ela vai para frente. Então, dali para frente, aquele ato administrativo não gera mais efeitos. Mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos. Por exemplo, a administração pública editou vários atos para a construção daquele hospital. Atos que geraram efeitos. A partir do momento que o governador foi lá e determinou a revogação daqueles atos, falou assim, não, vamos construir o estádio de futebol, aqueles atos já não mais produziam efeitos. Mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos, ok? Ok, prof, entendi. Pessoal, o ponto mais cobrado nos últimos anos sobre anulação e revogação é o ponto convalidação. Aí, vai cair. Convalidação, pessoal. Pessoal, eu vou publicar esse ano o meu livro pela Saraiva, editora Saraiva, é o Manual de Direito Administrativo. Mas eu lancei essa apostila, que é o gostinho do meu livro, que ele é bem diferente de tudo que vocês já viram. Vamos lá. O que eu estava falando, pessoal? Convalidação. Como eu falei com vocês, existe prazo para revogar um ato? Essa foi essa pergunta da colega. Não existe prazo para revogar um ato. Não, isso aí. Então tá, pessoal, vamos lá. Falei com vocês sobre a convalidação. Pessoal, a convalidação é a correção de um vício, né? De um vício que gera o que? A anulação, que ensejaria a anulação do ato. Que eu tô falando de um vício de legalidade, ensejaria a anulação do ato. A convalidação, pessoal, essa correção, ela vai ser feita quando a gente estiver diante de um vício sanável nos elementos forma e competência. Para convalidar, eu preciso de ter foco. Esse é o ponto que está sendo mais cobrado. Sabia disso? E eu tô aqui mastigando para vocês. Ok, prof. Quais são os atos que não são passíveis de convalidação? Pessoal, atos que tem o quê? Vícios nos elementos objeto, motivo e finalidade não são passíveis de convalidação. Atos o quê? Que não se possuem, que possuem defeitos graves, atos que possuem defeitos graves não podem ser convalidados também. E quando a convalidação, professora, vamos dizer que a correção pode ser feita pela administração pública, a correção daquele vício sanável pode ser realizada, mas a correção, a convalidação daquele ato vai gerar vai prejudicar um terceiro, vai prejudicar um cidadão. Nesse caso, a administração pública ela vai convalidar? Não. Se a convalidação, se a correção daquele vício prejudicar outras pessoas, terceiros, a administração pública não vai convalidar. Pessoal, a administração pública possui uma discricionariedade para definir se ela vai ou não convalidar aquele ato administrativo. Porque pensa comigo, ela verificou que tem um vício de legalidade nos elementos forma e competência. Ela pode anular aquele ato administrativo, anulação gerando efeitos ex nunc, ou ela pode corrigir aqueles vícios. Ela tem discricionariedade para definir isso, beleza? Beleza, prof. E entendi, então, anulação e revogação, que eu preciso saber de qualquer jeito. Exatamente, pessoal, ok? Perguntinha de prova, pessoal. Vamos dizer que a administração pública revogou o ato que revogou um outro ato. Como assim, prof? Falei com vocês o exemplo lá. Administração pública, o poder público iria construir o hospital. O governador foi lá e determinou a revogação daqueles atos que estavam direcionados à construção daquele hospital. E falou, vamos construir o estádio de futebol. Mas depois o governador falou o seguinte, vamos revogar o ato que revogou os atos que estavam ligados à construção do hospital. A revogação do ato revocatório faz o quê? Faz todos aqueles atos que haviam sido editados em conformidade com aquela construção daquele hospital, faz todos aqueles atos que produzirem efeitos, voltarem a produzir efeitos? Não. A revogação do ato revocatório não implica o quê? O renascimento, vamos dizer assim, a produção de efeitos daqueles atos que foram revogados. Ok? O ressurgimento, o renascimento daqueles atos. Beleza? Não se esqueça. Existe prazo para revogação ou pode ser feita a qualquer momento? Já falei com vocês, pode ser feita.
ok? Repristinação não existe, exatamente. Convalidação tácita e expressa. Pessoal, a convalidação, ela é expressa. Haja vista que a administração pública, ela tem o quê? Ela tem o quê, gente? Ela tem discricionariedade para definir se ela vai anular ou se ela vai convalidar. Agora, por exemplo, sabe aquele exemplo que eu falei com vocês do vício de forma na notificação? Quando eu, Gabriela, fui lá e simplesmente me manifestei, meu amigo me mandou um áudio, né? Eu fui lá e me manifestei no bojo do processo administrativo. A notificação tinha que ter sido feito o quê? Por escrito, mas ele me notificou por áudio, correto? Ele utilizou a forma incorreta, mas eu fui lá e me manifestei, beleza? Nesse caso, o ato atingiu o quê? A finalidade. A notificação atingiu a finalidade pela qual aquele ato buscava, né? Qual era a finalidade? A minha manifestação. Nesse caso, a convalidação vai ser tácita. Beleza? Vocês entenderam isso? Gente, fala mais comigo. Porque vocês estão falando pouco. Quero saber. Vocês estão entendendo? Tá com dúvida? Fala mais um pouquinho, fala mais comigo. Estão entendendo? Sim. Não, quero mais sim. Todo mundo tá entendendo? Então tá. Então tá, gente. Vamos lá. Ok, pessoal. Cassação. Cassação, pessoal. Cassação também é uma modalidade de extinção do ato administrativo. Cassação, eu sempre lembro daquela situação assim que a gente sabe que todo mundo fica aí meio que perigando perder a carteira de motorista. A carteira de motorista, ela pode ser cassada. Quando você aí tem a sua habilitação para dirigir, a administração pública concedeu, então, a você aquela habilitação e você vai poder estar dirigindo. Só que se você não cumprir os requisitos legais para manter aquela habilitação, a sua habilitação pode ser cassada. Se você começar a levar multa todo dia, se você começar a parar em lugar proibido, se você começar a cometer um monte de infração, a sua habilitação pode ser o quê? Cassada, ok? Cassação, então, é quando você, cidadão, não cumpriu todos os requisitos necessários para a manutenção daquele ato administrativo, ok? Beleza, prof, ok. Vou fazer revisão do TRE Pernambuco, vou fazer. Já tô gravando, pessoal, vou liberar na semana que vem, tá? No site. Só que o site, meu site, pessoal, ainda é um site que tá um pouco limitado a capacidade de transmissão. Então, por isso que eu sempre faço lista de espera, porque eu não consigo liberar muitas vagas, tá bom? Tá travando muito, me perdoem, gente. Eu tô aqui. Vocês estão conseguindo aprender as coisas que eu tô falando? Vamos lá, gente. Vamos lá. Caducidade. Caducidade também é uma modalidade de extinção do ato administrativo. A caducidade dá um nó na cabeça de vocês e eu vou falar por quê. Vamos falar primeiro da caducidade, modalidade de extinção do ato administrativo. Vamos dizer aí, por exemplo, que seu avô tem uma carteira de motorista e ele dirige todo dia, ele é super ativo, mas vem uma lei e fala o seguinte, que a partir de agora, maiores de 60 anos não vão poder dirigir. Então surgiu uma nova lei, uma legislação superveniente que impede a manutenção daquele ato anterior, que impede o quê? Que seu avô utilize a habilitação para dirigir, ele não vai poder mais dirigir. Caducidade. Uma legislação posterior, o quê? Impede a manutenção daquele ato, ok? Extinguindo aquela habilitação, beleza? Ok, prof, entendi caducidade. Só que, pessoal, no direito administrativo, a caducidade, esse termo caducidade é utilizado em duas situações distintas. Vocês acreditam nisso? Prof, verdade? Sim. A caducidade pode ser modalidade de extinção do ato administrativo, que eu já falei com vocês, que é essa aí que eu falei. E a caducidade também é modalidade de rescisão unilateral do contrato de concessão pela administração pública. Quando a administração pública celebra um contrato com uma empresa privada, e aquela empresa privada vai passar o quê? A prestar um serviço que é público, correto? Naquele momento que a administração pública celebrou aquele contrato, aquela empresa se tornou responsável pela execução daquele serviço. Vamos dizer que aquela empresa que foi contratada não está cumprindo os requisitos do contrato, não está cumprindo as cláusulas contratuais.
A administração pública pode, então, rescindir unilateralmente aquele contrato por razões de inadimplemento daquela empresa contratada? Sim. E essa rescisão no bojo de um contrato de concessão tem o nome de caducidade? Sim. Quer dizer, professora, que no direito administrativo a caducidade é utilizada tanto quando a gente estiver falando de modalidade de extinção do ato administrativo, que você já falou nessa situação de uma norma superveniente que vem lá e fala que meu avô não pode mais dirigir, né? Uma norma superveniente que impede a manutenção daquele ato, sim. E a caducidade também é utilizada na doutrina administrativista também para falar da modalidade de rescisão unilateral do contrato de concessão por inadimplemento da empresa contratada. É isso mesmo, prof? Ok? Então quer dizer que duas situações distintas, o mesmo termo para duas situações distintas. Eu tenho que saber disso? Sim. Ok, pessoal? E a contraposição, por fim, última modalidade de extinção, é quando, por exemplo, eu tenho um outro ato que se contrapõe ao ato que constitui uma situação, ao primeiro ato. Por exemplo, você foi nomeado para desempenhar um cargo em comissão, logo em seguida você foi exonerado. Um outro ato foi editado em contraposição ao primeiro ato. Beleza? Pessoal, eu queria muito ter falado com vocês sobre atos negociais. Licença, por favor, estudem licença, autorização e permissão. Tem muita dica no meu Instagram, que eu escrevo sobre isso, tá bom? Vejam lá no meu Instagram, é o lugar que eu coloco algumas dicas com algumas fotos. E também não esqueçam de atos compostos, complexos e atos simples. Essa classificação. Pessoal que está se preparando para as próximas provas. Eu falei o que é mais importante de ato administrativo. Quem quiser dar uma olhada nesse capítulo da apostila, corre no site, entra no site www.gabrielaxavier.com.br. Vocês podem lá fazer um download dessa apostila, tá bom? E aí, gente, gostaram? Tá travando muito? Vocês conseguiram me escutar? Todo mundo aprendeu tudo de atos administrativos? Que bom, gente, que bom. Que bom, pessoal, que bom. Fico feliz. Feliz ao Dia das Mulheres para todas as mulheres. Que bom, fico feliz, gente. Não travou muito não, né? Eu falei tudo que é mais importante. Não se esqueçam dos elementos, tá bom? Não se esqueçam muito dos elementos dos atos administrativos, falei dos atributos, falei de todos os pontos. Mas, pessoal, quem quiser assim, completar o estudo, é realmente pegando uma apostila. Que bom, gente, pegando um material bom. Né? Se você não gosta, pessoal, eu não quero apostila, eu tenho um manual, pega o manual, faz muita questão e faz um fichamento das questões, tá bom? E os áudios da transmissão? O que está acontecendo com os áudios, gente? O que está acontecendo com os áudios? Eu não sei se eu consigo falar de efeito hipodrômico, porque eu já estou acabando meu tempo aqui no Amo Direito. Já me inscrevi na lista de espera. Os áudios da lista de transmissão, gente, eu estava adorando fazer, é um prazer fazer esses áudios para vocês. Só que o que acontece? O WhatsApp, ele tá travando tanto, tem quase 20 mil pessoas. Vocês conseguem imaginar? 20 mil contatos nessa lista de transmissão. Então eu mando alguma coisa, trava. Não chega. E quando chega tarde. E aí vocês falam, professora, eu nem vi, eu perdi. Ou não chegam, ou simplesmente fica lá para aparecer. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns podcasts. Me falaram isso. A um preço bem baratinho para vocês. Vai ser tipo coisa de R$10. Para vocês receberem 2 vezes por semana, terça e quinta. Essa é uma surpresa. Não anunciei em lugar nenhum. Vou anunciar só para minha lista de transmissão. Terça e quinta, áudios exclusivos das aulas. Aí vocês podem escutar na academia, fazer o download, escutar em tudo quanto é lugar, escutar na biblioteca, estudar em tudo quanto é lugar. Eu sei que vocês querem. Vai ser assim, uma coisa assim, R$10 por mês vai ser uma mensalidade. Vai ser uma mensalidade muito baratinha para vocês terem acesso a esses... Pessoal, meu livro eu acho que vai sair em maio. Tá bom? Como você faz? Eu não sei. Como faço o quê? Net ruim? Tá muito ruim? Então tá, pessoal, agora eu vou cuidar do meu olho que tá aqui, né? Vocês estão vendo, né? Que eu tô aqui firme e forte com você. Vai ter na lista de transmissão, eu vou continuar fazendo, porque, assim, eu quero passar algumas dicas, mas ele realmente não tá funcionando. É coisa assim, gente, vocês recebem 2 dias depois. Quando recebe, tem gente que não recebe, fica lá só aparecendo notificação, notificação, notificação. Para os áudios, gente,
acessar a lista de transmissão, vocês precisam me mandar um oi no WhatsApp 31 988 21 8889. Tá bom, gente? Para receber 31 88 21 8889. Obrigada, pessoal, por vocês também. Gente, vou descansar. Tô cansada, viu? Tô cansada. Beijo grande. Sou de BH. Beijo, beijo, beijo. 988 21 8889. Isso. 31 98. Isso. Eu vou cuidar, gente. Vou cuidar de mim. Instagram, @Prof. Gabriela Xavier. Feliz Dia das Mulheres, pessoal. Para as minhas alunas lindas. Beijo, gente. Já fui.